Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos dos sextos anos B e C, Matemática, Apostila 3, capítulo 27, Medidas, páginas 467 a 485. Bom, as medidas no cotidiano. Desde o início de sua escolarização, você vem tendo contato com o vocabulário relacionado a medidas, comprido, curto, grosso, fino, pesado, leve, etc. Nos anos iniciais, você estudou situações numéricas que envolviam medidas. Medir é uma atitude tão comum no dia a dia que nem nos damos conta de sua presença. Ao consultar o relógio, por exemplo, o mostrador indica a medição de tempo. O termômetro registra a medida da temperatura naquele momento. A balança revela a massa das frutas compradas. No caderno 1, estudamos a medida de tempo. No módulo 24, trabalhamos a medida da área de um espaço para saber quantas pessoas habitam uma localidade. Neste módulo, vamos ampliar o estudo de medidas. Retomaremos algumas unidades de medida que você já conhece e são usadas para medir comprimento, massa, capacidade e superfície. Iniciaremos pela leitura de um texto. Durante a leitura, sublinhe as unidades de medida que nele aparecem. Então, vamos lá. Os animais estranhos e curiosos no mundo. Você sabia que há uma lista de animais estranhos dos quais provavelmente você nunca ouviu falar? Há uma impressionante variedade de animais estranhos na Terra, desconhecidos de muita gente. Animais com hábitos curiosos. Você sabia que há animais que não bebem uma gota de água sequer durante toda a vida? Você sabia que há animais que vivem mais que os seres humanos? Vamos conhecer alguns desses bichos estranhos e curiosos. Nossa passagem pelo planeta Terra é curta se comparada com o tempo de vida de outros animais. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos para homens e 79 anos para mulheres. Já o molusco Quahog do oceano tinha 507 anos quando foi coletado em 2006 e não se sabe quanto mais poderia ter vivido se não tivesse sido encontrado. A tartaruga gigante de Galápagos vive cerca de 175 anos. Ela pode chegar a 400 quilos e quase 2 metros de comprimento. Calcula-se que, quando foi descoberta, a espécie contava com 250 mil indivíduos, mas hoje há cerca de 3 mil exemplares. O pixiaciego menor, um dos mamíferos mais raros do mundo, é o menor tatu já visto em um dos únicos mamíferos subterrâneos da América do Sul. Mede pouco mais de 10 centímetros e passa a maior parte de sua vida escavando embaixo da terra. Elapodus cephalopus, ou cervo de topete, é um mamífero encontrado em florestas da região central da China, que, quando adulto, chega a 23 quilos. O macho dessa espécie tem crânios em forma de presa, o que lhe oferece um aspecto vampiresco. O coala não bebe água. Quando filhote, ele vive dentro de uma bolsa no abdômen da mãe. Lá se alimenta do leite e de uma secreção liberada pelo ânus da mãe. Quanto maior, ele passa a ingerir brotos de eucalipto e folhas. Chega a consumir 1 quilo de alimento diariamente. Outro bicho estranho é o ai-ai. Trata-se de um primata com hábito noturno e arborícola. Ele tem pelo negro e um de seus dedos é bem maior que os demais, usado para que ele consiga caçar larvas nos buracos das árvores. Quando adulto, pesa 2,3 quilos e mede 40 centímetros. Um elefante come 125 quilos de capim e folhagens e bebe 200 litros de água por dia. Sua tromba suga 10 litros de água de uma só vez. A gestação dos elefantes é a mais longa entre os mamíferos. São 22 meses. Estudo realizado em 2013, que cobriu cerca de 260 mil quilômetros quadrados, revelou que cerca da metade dos elefantes sobreviventes na natureza estão no Gabão e menos de 1/5 na República Democrática do Congo. Bom, as grandezas no quadro abaixo
Agora escreva no quadro abaixo as medidas que você sublinhou no texto e indique suas respectivas grandezas e unidades. Bom, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, por exemplo, tempo, comprimento, massa, capacidade e assim por diante. Então, quais são as grandezas que nós encontramos? Tempo, comprimento, massa, capacidade, superfície. Então, para tempo, 72 anos, 79 anos, 507 anos, 175 anos, 22 meses e nós temos em anos 2006 e 2013. Comprimento, 10 centímetros, 40 centímetros e 2 metros. Massa, 400 kg, 23 kg, 2,3 kg e 125 kg. Capacidade, 200 litros e 10 litros. Superfície, 260 mil km². Bom, o que é medir? Medir significa comparar alguma quantidade com outra tomada como referência. Desde as épocas mais remotas, a humanidade percebeu a utilidade desses procedimentos de medir por meio da comparação. As primeiras referências eram partes do corpo humano, pé, palmo, braço, entre outras. Como o tamanho das partes do corpo varia de pessoa para pessoa, a unidade era imprecisa, o que dificultava as comparações e gerava grandes confusões. Além disso, diferentes regiões utilizavam referências distintas, o que causava transtorno para o comércio. Imagine uma mesma quantidade de corda vendida em lugares que utilizavam referências diferentes. Se o comerciante vendia a corda medida em pés e os clientes estavam acostumados a medir em palmos, a comunicação se tornava complicada e assim as insatisfações eram constantes. Com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade de criar referências que não fossem regionais, nem se baseassem em tamanhos variáveis. A partir daí, surgiram as unidades de medida. Passaram-se muitos anos até que, em 1789, na tentativa de resolver o problema, a Academia de Ciências da França criou um sistema único de unidades de medida, que seria aceito posteriormente em muitos países. Surgiram assim o sistema métrico decimal, que adotou inicialmente 3 grandezas básicas e suas respectivas unidades de medida: comprimento, massa e capacidade. Na imagem ao lado, vemos uma antiga balança de 2 pratos utilizada no comércio. Em um prato da balança há frutas e legumes, e no outro pesos com diferentes massas colocados para medir quanto de frutas e legumes está sendo vendido. Observe que na imagem há 2 patinhos de perfil. Quando os bicos dos patinhos estiverem juntos, as medidas das massas dos 2 pratos serão equivalentes. No entanto, ainda podia haver pequenas variações nas medidas ao utilizar essa balança. As balanças digitais foram criadas para resolver esse problema, pois medem a massa dos produtos com submúltiplos do quilograma. São nossas aliadas no comércio, nas residências, na culinária, etc. As grandezas e suas unidades de medida. Observe o quadro abaixo. Então, comprimento, nós utilizamos o metro. Para massa, quilograma. Para capacidade, litro. E para superfície, metro quadrado. Bom, essas unidades de medida são as mais utilizadas em nosso país. Entretanto, convivemos com algumas unidades de medida originárias, principalmente de países de língua inglesa. Observe algumas delas no quadro a seguir. Então, a unidade pé vale 30,48 centímetros. Polegada, 2,4 centímetros. A jarda, 91,44 centímetros. Milha terrestre, 1.609 metros. Milha marítima, 1.852 metros. Mesmo não existindo a completa unificação das unidades de medida, algumas delas são muito utilizadas no mundo todo. Dessa forma, quando dizemos que uma corda mede 3 metros, essa informação é compreendida da mesma maneira na Índia, no México e em qualquer outro país. Ou seja, a corda medirá 3 metros em qualquer país, independentemente da unidade que essas nações adotam. A grafia dos símbolos. O símbolo de uma unidade de medida é uma letra, ou um conjunto de letras, predominantemente do alfabeto latino. O símbolo não é uma abreviatura, por isso não é seguido de ponto. O símbolo de uma unidade de medida não pode ser seguido de S, para indicar o plural. Assim, escreve-se M e não MS ou MTS, para marcar o plural de metros. Grama tem gênero masculino, o grama.
Por isso, ao escrever e pronunciar essa unidade, seus múltiplos e submúltiplos devem fazer a concordância corretamente. 2 quilogramas, 200 gramas, 501 gramas. O prefixo quilo, símbolo K, indica que a unidade está multiplicada por 1000, portanto, pode não ser utilizado sozinho. Deve-se sempre indicar a grandeza, km e kg. Use os prefixos de maneira correta e sempre em letra minúscula, em exceção do litro, que é usado em maiúscula para fins didáticos, evitando a confusão com a letra I, né? A letra I maiúscula. Sempre que necessário, consulte os exemplos abaixo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de prefixos, ok? Medida de comprimento. Ao realizar a leitura do texto, o que é medir, e resolver os itens da seção do exercício 1, você deve ter concluído o seguinte. Primeiro, medir é comparar uma grandeza a outra, da mesma natureza, chamada unidade de medida. O conjunto de vezes que essa unidade cabe na grandeza é o que chamamos de medida. O conjunto de procedimentos que nos fornece essa medida é denominado medição. 2. Escolhida a unidade de medida que será utilizada para medir um objeto, é realizada a medição. Expressamos a medida por meio de um valor numérico, seguido do símbolo correspondente. A unidade de medida assim, se uma sala tem a altura de 2,5 metros, representamos essa medida da seguinte maneira. Então, 2,5 metros. Então, determinamos aqui, ok? 3. Nem sempre o metro é a unidade de medida mais adequada. Às vezes, é necessário utilizar unidades menores ou maiores que o metro, como, por exemplo, para medir o tamanho de sua caneta, que tem comprimento bem menor que 1 metro, ou a distância entre duas cidades. Para esses casos, usamos as unidades submúltiplas e as unidades múltiplas, respectivamente. No caso do metro, um de seus submúltiplos é o milímetro, que corresponde a 1 milésimo, ou a 1 sobre 1000 de metro. E um de seus múltiplos é o quilômetro, km, que corresponde a 1000 metros. Observe as unidades submúltiplas e as múltiplas do metro no quadro de unidades. Então, nós temos aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Bom, em muitas situações, precisamos fazer a conversão de unidades. Veja os procedimentos para tais conversões. Para cada unidade de comprimento, é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior, ou seja, para converter ou transformar uma unidade em outra imediatamente inferior, multiplicamos por 10. Então, quilômetro para hectômetro multiplica por 10 e assim por diante. Cada unidade de comprimento é 10 vezes menor que a unidade imediatamente superior, ou seja, para converter uma unidade em outra imediatamente superior, dividimos por 10. Então, milímetro em centímetro, dividimos o valor por 10. Centímetro por decímetro, dividimos por 10 e assim por diante. Exemplo, converter 15,405 km em metros. Para converter quilômetros em metros, devemos multiplicar o número dado por 1000, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, pois em 1 km há 1000 metros. Assim, 15,405 vezes 1000 é igual a 15.405, ou seja, 15,405 km é igual a 15.405 metros. Converter 707 milímetros em metros. Para converter milímetro em metro, devemos dividir o valor dado por 1000, pois o milímetro é a milésima parte do metro. Assim, 707 dividido por 1000 é igual a 0,707, ou seja, 707 milímetros é igual a 0,707 metros. A medida de capacidade. O copo da imagem de abertura deste módulo está metade vazio ou metade cheio? Para responder essa pergunta, é necessário empregar conhecimentos de medida de capacidade, quando trabalhamos com a quantidade de um líquido necessária para encher totalmente um recipiente, utilizamos a medida de capacidade, cuja unidade de medida é o litro. Aplicamos os mesmos procedimentos de conversão das unidades de medidas de comprimento às medidas de capacidade. Observe as unidades múltiplas e submúltiplas do litro no quadro. Então, nós temos aqui unidades múltiplas, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Assim, por exemplo, para converter 2,5 litros em ml, multiplicamos a quantidade em litros por 1000.
pois em 1 litro há 1.000 mililitros, portanto, 2,5 litros é igual a 2.500 mililitros. As unidades de capacidades mais utilizadas são litros e mililitro. Medidas de massa. A unidade de medida empregada na medida de massa é o quilograma. Também utilizamos o grama e o miligrama, quando se trata de quantidades menores que o quilograma. Para a conversão de unidades de medida de massa, empregamos os procedimentos descritos para as medidas de comprimento. Observe o quadro com as unidades múltiplas e submúltiplas do grama. Então, nós temos quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. As medidas de massas mais utilizadas são quilograma. O grama e o miligrama. Para medidas maiores que o quilograma, podemos utilizar ainda as seguintes unidades especiais. 1 arroba, que seria igual a 15 gramas, e 1 tonelada, que seria igual a 1.000 quiligramas. Medidas de superfície. O que significa uma medida de superfície? No módulo 24, você viu que a densidade demográfica é determinada pela relação entre o número de pessoas que habitam uma região e a área dessa região. Resolvemos problemas em que o quilômetro quadrado fez parte dos cálculos. Vamos ampliar esse estudo aprendendo a calcular a medida da área de uma superfície. Bom, contextos envolvendo superfícies. Então, as medidas de superfície estão presentes em diversas situações do cotidiano. Veja exemplos a seguir. Então, para a construção da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo, uma área de cerca de 55 mil metros quadrados foi desapropriada. A atual área territorial do Brasil foi apresentada pelo IBGE em 2012. Essa medida nós temos aqui então 8.515.767. Desculpem, acabei falando errado. Então, 8.515.767,049 km², o que significa um incremento de 0,01% sobre o valor da última publicação em 2012. O profissional da área de artes e design precisa ser uma pessoa criativa, curiosa, com facilidade de expressar sentimentos e emoções e de grande senso estético. Ele deve estar pronto para lidar com diversas ferramentas e modos de expressão, de pincéis e instrumentos, músicas até propagandas de computador. A Prefeitura de São Paulo determinou em 2019 que bares e restaurantes que ocupam a calçada naquela área devem deixar para passagem de pedestres uma faixa de área livre de, no mínimo, 1,20 metros de largura, delimitada por uma faixa amarela. Nas cobranças de pênalti, o goleiro não pode sair da área do gol, antes do artilheiro tocar na bola. Em quais dessas frases a palavra área refere-se a uma medida de superfície? Então, a palavra área refere-se a uma medida de superfície nos seguintes contextos. Uma área de cerca de 55 mil metros quadrados foi desapropriada, uma área livre de, no mínimo, 1,20 metros de largura e a área territorial do Brasil. Quais unidades de medidas de área foram utilizadas nas frases listadas no item anterior? Metro quadrado e quilômetro quadrado. Considere o retângulo ABCD. Então, nós temos ele aqui. Letra A. Qual é a medida de seu contorno? Considerando o lado do quadradinho, unidade de comprimento UC. Então, vamos verificar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, qual é a medida do seu contorno? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Então, 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. Ou seja, 18 unidades de comprimento. Qual é a sua área, considerando o quadrado unitário, unidade de medida, unidade de área? Então, nós temos 4 por 5, multiplicando 4 vezes 5, 20. Então, 20 unidades de área. Qual é a área, considerando o retângulo? Então, 2 quadradinhos de unidade de medida. Então, se nós considerarmos, 1, 2, ok? E aqui nós teríamos também 1, 2. Então, nós podemos contar aqui 10 quadradinhos. Reparem que é a metade desse quadradinho com 1, então 10 unidades de área. Superfície, área e perímetro. Superfície, em sentido geral, é uma região. Você já estudou que as faces dos poliedros são polígonos, superfícies planas. Área é a medida de uma superfície. Para medir uma superfície é necessário utilizar outra superfície como unidade de medida.
Perímetro é a medida do contorno de uma figura. Quando se trata de polígonos, o perímetro é a soma das medidas de seus lados. Nesse caso, usam-se unidades de medida de comprimento. Bom, as unidades de medida de superfícies, área, seus múltiplos e seus submúltiplos. Você já explorou o fato de que os resultados de uma medição dependem sempre da unidade de medida utilizada. Isso significa que uma mesma medida, quando expressa com unidades diferentes, apresenta resultados distintos. Com a medida de superfície, a área, isso também ocorre. Assim, nos exercícios realizados, você constatou que uma mesma superfície apresentou áreas diferentes quando as unidades de medida utilizadas não foram iguais. A unidade padrão da área é o metro quadrado. O metro quadrado é a área de um quadrado cujo lado tem 1 metro de comprimento. Você já estudou essa relação no 5º ano e no módulo 24 deste caderno. Como o lado do quadrado pode ser medido em quilômetro, metro, centímetro, milímetro, suas unidades de área e suas respectivas representações geométricas são, então, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. O metro quadrado também tem suas unidades múltiplas e submúltiplas. Considere o metro quadrado que o seu professor levou para a sala de aula. Vamos estabelecer relações entre algumas unidades de área. Então, você já estudou que em 1 decímetro há 10 centímetros, isto é, 1 decímetro igual a 10 centímetros. O quadrado a seguir tem 1 decímetro ou 10 centímetros de lado, portanto, ele tem 1 decímetro quadrado de área. Observe que esse quadrado de 1 decímetro quadrado foi quadriculado, obtendo-se quadrados menores de 1 centímetro quadrado de área. Um desses quadrados foi novamente quadriculado, obtendo-se quadrados ainda menores de 1 milímetro quadrado de área. Então, nós temos esse aqui valendo 1 centímetro e esse aqui 1 milímetro, ok? Cada um pequenininho desse aqui, 1 milímetro quadrado. Bom, em 1 decímetro quadrado há 10 centímetros, em 1 decímetro há 10 centímetros. Quantos centímetros quadrados há em 1 decímetro quadrado? Em 1 decímetro quadrado há 100 centímetros quadrados. Em 1 metro quadrado há 10 decímetros. Quantos decímetros quadrados há em 1 metro quadrado? Ou seja, quantos quadrados iguais ao quadrado anterior cabem no metro quadrado? Em 1 metro quadrado há 100 decímetros quadrados. Quantos centímetros quadrados há em 1 metro quadrado? Em 1 metro quadrado há 10.000 centímetros quadrados. Complete. 1 metro quadrado é igual a 100 decímetros quadrados. Quantos metros quadrados cabem em 1 quilômetro? Em 1 quilômetro há 100 metros. Quantos metros quadrados cabem em 1 quilômetro quadrado? Em 1 quilômetro quadrado há 1 milhão de metros quadrados, pois 1000 vezes 1000 é igual a 1 milhão. Quantos milímetros quadrados há em 1 centímetro quadrado? Em 1 centímetro quadrado há 100 milímetros quadrados. Complete. 1 metro quadrado é igual a 1 centésimo de decímetro quadrado. 10.000 centímetros quadrados é igual a 1 milhão de milímetros quadrados. Conversão da unidade de área. Agora que você já estabeleceu as relações entre algumas unidades de área, observe o quadro de unidades a seguir, que traz todas essas relações. Então, nós temos aqui quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Bom, cada unidade de área é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior, ou seja, para converter ou transformar uma unidade ou em outra imediatamente inferior, multiplicamos por 100. Então, multiplicamos por 100. Por exemplo, 4,47 metros quadrados em milímetros quadrados, então, metros quadrados em milímetros quadrados, nós vamos multiplicar por 1 milhão. Por quê? Metros, 1, 2, 3. Então, 100 vezes 100 vezes 100. Pois em 1 metro quadrado há 1 milhão de milímetros quadrados. Assim, fazendo a multiplicação, nós vamos ter aqui 4.470.000 milímetros quadrados. Bom, cada unidade de área é 100 vezes menor que a unidade imediatamente superior, ou seja, para converter ou transformar uma unidade em outra imediatamente superior, dividimos por 100. Então, dividindo aqui por 100, nós poderíamos ter um exemplo. 320 metros quadrados em quilômetros quadrados. Então, metro quadrado para quilômetro quadrado. Então, andou 1, 2, 3. 100 vezes 100 vezes 100, nós vamos dividir por 1000. E aí nós temos aqui 0,000320 quilômetros quadrados. Bom, pessoal, para casa, vou pedir para que vocês realizem os exercícios das páginas 467 a 485
Em caso de dúvidas, encaminhe o e-mail para duvidas6ano@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, aguardo todos em uma próxima aula. Tchau, tchau!